lá, galera. Então, bom dia aí, né? Vamos continuar nossa disciplina, Física 1, né? A gente tá postando aqui as aulas de Física Básica também lá no canal do YouTube, né? Nessa disciplina de Física 1. Hoje a gente vai falar aqui, pessoal, de uma continuidade, né, de cinemática, tá? Uma aplicação, né, de movimentos variados, é isso? Tá? Movimentos uniformes variados. E a gente vai falar hoje de queda livre e lançamentos verticais, tá? A gente vai falar desse tópico aqui, né? Queda livre e lançamentos verticais. Beleza? Bem legal o assunto aqui hoje. Vamos seguir? A história da gente é o seguinte, né? A gente tem estudado movimentos, né? E aí você deve pensar assim, pô, os movimentos, desde quando será que os físicos, né, estudam os movimentos, né? A física, na verdade, ela surge por volta do século XV ali, que é século, né? Com Galileu, Isaac Newton, né? A física, digamos, a física o método moderno de fazer ciência, né, isso, tá? A física que hoje a gente estuda, né, na verdade surgiu naquele período ali, né, pós-renascimento, tá? Enfim, mas muito antes mesmo da física ter surgido, né, com Galileu, Isaac Newton, Copérnico e Tycho Brahe e tantos outros cientistas, tantos outros físicos, né, o conhecimento em si, ele já vinha sendo debatido, né? Os filósofos gregos, né? As escolas de filosofia da Grécia, tá? Eles tinham introduzido exatamente pensamentos, né? Para entender exatamente o universo, né? De que é composto o universo, como é a forma do universo, de que o universo é feito, tudo bem? Então, a ideia, né, de entender o universo em si já existia, né? Há 300, por exemplo, anos antes de Cristo, né? As escolas aristotélicas, né? Promovidas aí pelo filósofo grego Aristóteles, né? Já teriam aí, né? Na verdade, tentar entender várias coisas, né? Do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, por meio da lógica, né? Da lógica. Não existia ainda a ciência prontamente, né? De fazer testes, experimentos, criar um acelerador de partículas, ou então enviar criar um telescópio, essas coisas mais, né, robustas da ciência, ainda não existiam claramente, né? A gente falava de 300 anos antes de Cristo, né? Então não existia de fato ainda, nem mesmo ainda existia, não só a tecnologia, mas até mesmo do ponto de vista do conceito do que é ciência, da metodologia científica. Isso não era desenvolvido. Existia, na verdade, a lógica, o bom senso, e claramente foi muito importante para a humanidade, né? As ideias dos filósofos, não é isso? Bom, e aí, nessa história, né, surge, por exemplo, a ideia de querer entender o movimento dos corpos, tá? E aí, por exemplo, aí, o Aristóteles, ele compreendeu que o movimento dos corpos acontecia porque o universo em si, ele era composto de 4 elementos fundamentais. Imagina aí, né? A gente tem uma tabela periódica hoje com um monte de elemento químico, né? Mas, na verdade, Aristóteles entendia que o universo era preenchido por 4 elementos básicos: terra, fogo, água e ar. E aí? Quem nunca ouviu falar disso, né? Terra, fogo, água e ar. Então, esses 4 elementos preencheriam todo o universo, além do outro fluido, né? Poderia também surgir ali também a teoria do éter, né? Que seria um quinto elemento, que preencheria as partes vazias, né? Que hoje a gente chama de vácuo, né? Seria o éter. Mas, enfim, esses 4 elementos eram lá, preenchiam lá do universo e tudo o que acontecia deveria acontecer de modo que existiria um movimento natural. Então, quando você pega uma pedra e solta uma pedra, a pedra cai, né? Claramente, não é isso, né? Por quê? Porque o lugar natural daquela pedra seria o chão, né? Seria o solo, seria a terra. Tá? Isso seria um lugar natural aí da terra, da pedra, né? Se você pega, de repente, uma cachoeira e olha para a cachoeira e vê aquelas águas da cachoeira caindo, ou uma chuva, a ideia dos filósofos gregos era que, de repente, ali a água caindo é porque o lugar natural dela seria os rios, os lagos, os oceanos. Então, certo? Existem lugares naturais. O fogo, porque o fogo, de repente, apontaria para cima? Bom, o lugar natural daquela chama do fogo seria o sol, né? Ou então, de repente, o ar, né? O ar também subiria, porque o lugar natural seria a própria atmosfera, né? Então, existiam lugares naturais para os objetos. É muito fácil entender o movimento, né? Dessa forma, né? Claramente, é isso. Não existia ainda as leis de Newton, nem nada disso, né? Claramente. Mas, enfim, isso está legal, né? Mas nessa linha, o Aristóteles também, ao observar os movimentos, ele chegou no seguinte, ele constatou uma coisa que era até óbvio, né? Se você fizer isso no dia a dia, você vai dizer, ó, a rapidez que os corpos caem
depende de dois fatores. Do seu peso, que a gente pode chamar de massa, né, do peso do corpo, né, e resistência do meio em que se desloca. Isso é muito claro, né? Você pegar você quer, vamos pegar na resistência, você vai dar uma corridinha na praia, né? De repente você vai lá correr na praia, na areia, né? Você tem uma resistência, né? Mas se você for correr na água, você vai ter um movimento diferente, né? Porque, na verdade, a água oferece talvez mais resistência. Então, de repente, um fluido, você pega um objeto e abandona esse objeto, pega uma pedra uma esfera de chumbo, e solta ela aqui, né, na atmosfera aqui, no ar, claramente ela vai cair. Mas se você soltar ela na água, o Aristóteles imaginaria ali que na água, num fluido, como óleo, alguma coisa assim similar, ela ofereceria aquele meio ali que é uma maior resistência, tá? Tudo bem, isso é tranquilo, né? Porque a gente... Opa, por Ô, favor. professor, Por favor. tanto é que eu acho que já fizeram um teste desse, acho que na Lua, que eles pegaram uma pena e um martelo, aí eles jogaram ao mesmo tempo, e aí os dois caíram ao mesmo tempo. Muito bem, Sam. Você deu um spoiler aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer esse vídeo aí, vai mostrar esse vídeo. Perfeitamente. Eu ia falar que a gente vai entrar meio que na parte de densidade agora. Não, não vamos não falar desse dado não. Só desse exemplo da Lua lá, que o Sam acabou de dar um spoiler. Exatamente. Perfeito? Show de bola? Vamos falar disso aí, Sam. Vamos falar. Vamos falar disso aí, tá? Então, exatamente, se você tiver um paraquedista, né? A gente olha um paraquedista aqui. Eu não sou muito bom de desenho, vocês sabem, né? Mas você pega um paraquedista aqui, ele não cai, né? E não se esborracha no chão, exatamente porque quando ele está caindo ali, ele abre o paraquedas, não é isso, né? Tem aquela força de resistência, né? Tem uma força aqui de resistência, que é a força do ar. A gente vai falar disso depois, né? E tem o peso, que vocês conhecem o peso, a força gravitacional, que puxa ele aqui para baixo, né? Bem, essa força aqui, ó, é que impede que ele caia, né? Isso, a força de resistência, né? Força de resistência. Do ar, se você chamar assim, né? O força de viscosidade, tem outros nomes também, né? Força de viscosidade, beleza? Bom, se você pegar uma folha de papel, você também vai ver isso. Pegar uma folha de papel, você pega uma folhinha de papel ali, né? Você vai lá, solta a folha, tudo bem ou não? Solta a folha, beleza? Ela vai cair. Mas se você amassar o papelzinho, né? Se você dar uma amassada nele, você vai ver que ele vai cair bem mais rápido, é isso, né? Você pega uma folha de papel, desenho aqui, né? Uma folha de papel aqui, ó, né? Ela vai cair lentamente, né? Vai demorar muito para cair, mas chega no solo, né? Se você amassar o papel, tá? O papel amassado, você vai diminuir bastante a área dele, é isso? E aí esse objeto ele sofre menos resistência e cai num tempo menor, né? Se for, digamos aqui, o tempo delta T2 e o tempo delta T1 medido, você vai ver que o delta T2 é menor que o delta T1, não é isso? Obviamente você vai observar isso aí, tá? Beleza? Mas aqui claramente o papel e o papel aberto ou o papel amassado, eles têm a mesma massa. Então eu já estou aqui, na verdade, contrariando o Aristóteles. Porque como é que pode a massa, mesma massa, né? Claro que tem forma diferente, né? Tá? Mas o que acontece? A resistência realmente influenciou bastante aqui, ó, na queda do papel aberto, né? Isso, tá? Mas a mesma massa exatamente não influenciou, né? Então, digamos, o peso É, talvez mas aqui não tipo, tem o influencie. ar também, né? Sei lá, o Tem o ar, a ar. atmosfera, não sei. Porque o Exatamente. formato da O ar. bola, tipo, o Isso. paraquedas, tipo, o paraquedas ele consegue, como se ele puxasse, não sei, tem uma área maior do que essa Isso. do papel aí coisado. Tanto Assim, é que um Perfeito. carro, um carro todo fechado, ele gasta menos combustível do que um carro que tá todo aberto, por conta sei lá. Perfeito. tem um Pode falar, gente. bom dia aí. É, Bom dia, tem um gente. experimento interessante que é com uma folha de papel A4 e uma pasta com dimensões maiores do que a da folha. Faça o seguinte, pega essa pasta e pegue a folha e joga os dois lado a lado. Você vai perceber que a folha vai cair bem depois, né? Obviamente, por conta aí da resistência do ar, né? Agora, se você colocar a folha em cima da pasta, intuitivamente você vai falar o quê? Ah, a pasta vai cair primeiro e a folha vai continuar caindo da mesma forma, né? Mas não, se você colocar a folha em cima da pasta e jogar os dois vão cair ao mesmo tempo no chão. Porque a pasta vai eliminar a resistência do ar. É um experimento bem interessante. Boa. Boa, gente. Bom mesmo.
Bom mesmo experimento. Então a gente já viu aí a resistência, né? A resistência está clara aí para todo mundo aí, né? São vários exemplos aí que Sandeu, Genilson deu, né? Que eu falei aqui. Então é o ar, na verdade, isso aqui, o ar em volta, ele que dificulta, né? Vocês já estão claros isso aí, né? O ar em volta aqui, ó, ele que dificulta, né? A queda do objeto, não é isso? Certo? Bom, se a gente de repente vê que o ar dificulta isso, né? Mas vamos pensar como agora o Galileu. Vamos pensar como o Galileu agora, tá certo? Isso aqui era o pensamento aristotélico, né? Então, o peso influenciaria na queda do corpo, né? Na queda do objeto, é isso, no tempo que ele vai cair. Vamos pensar agora um pouquinho mais além. Vamos para o século XVI, tá? Vamos pensar com Galileu. Galileu estudou exatamente a filosofia grega, né? Da escola aristotélica. Ele estudou, fez o curso de medicina, mas gostou mais de matemática, de ciências, né? De artes, digamos aí, né? De ciência em si, né? Então, ele, nesse interesse dele, tá? Ele desenvolveu, foi um grande experimental, né? Viu telescópios, criou relógios, pêndulos, foi um exímio físico experimental, tá? É atribuído para ele algumas lendas, por exemplo, acho que você já ouviu falar dessa lenda, que o Galileu foi lá e subiu na Torre de Pisa e soltou 2 bolas de chumbo, 2 bolas metálicas do alto da torre, e observou que elas chegariam simultaneamente ao mesmo tempo, né, chegando simultaneamente aqui, na base da Torre de Pisa, né? Mas isso é uma lenda, isso não foi feito pelo Galileu, tá certo? Isso não foi feito pelo Galileu, a lenda é contada, né? Porque, na verdade, o que o Galileu defendeu foi o seguinte, que os corpos caem com a mesma aceleração, independente da sua massa. Ou seja, enquanto Aristóteles dizia que a massa que influenciava na queda, corpos mais pesados chegariam mais rápido ao chão, o Galileu já diz que não, os corpos de mesma massa e mesma forma, né? Independente da massa e da forma deles, na verdade, independente da massa e da forma, eles, né, chegariam, né, no chão ao mesmo tempo, desde que a resistência do ar seja desprezível. Então, se você pegar esferas muito pesadas, elas vão ter pouca resistência, e aí a lenda que é atribuída, né, como elas vão ter pouca resistência, que são muito pesadas, elas chegariam simultaneamente aqui, né? Claramente, é isso. A ideia do Galileu é até interessante, porque ele se baseia no seguinte, ó, se você pegar um tijolo aqui, e outro tijolinho aqui, e soltar esses 2 tijolos, é bem um experimento mental, digamos. Né? Se você pegar 2 tijolos de massa MM aqui, ó, e soltá-los, eles vão cair acelerados, né? Com a aceleração que a gente chama de, vou falar já, né? A chamada aceleração da gravidade, é isso que acelera os corpos, né? A chamada gravidade. Eles chegam aqui no chão, né? Com a mesma velocidade. Tudo bem ou não? Com a mesma velocidade. Show? Ao mesmo tempo, né? Vão caindo. Mas em vez de você pegar esses 2 objetos, aí tem um pouquinho, acho que tem a ver com o experimento que o Gêmeos falou, pega esses 2 objetos e colocarem próximos um do outro, tá? Você colocar bem juntinho aqui um do outro aqui, ó. Né? Você colocou separado, agora colocar um juntinho do outro. Se colocar um juntinho do outro, é como se fosse um único corpo, né? De massa quanto agora? 2m, não é isso? Pois é. Independente disso, ó, é como se estivesse juntinho ou separado, eles também vão cair no mesmo tempo e vão atingir aqui o chão, ó, com a mesma velocidade. Então, a partir desse pensamento, eu posso dizer o seguinte, ó, que a massa do corpo, de repente, o quê? Não influencia na queda dele. Confere não. A massa do corpo M e 2M, ó, separadinhos ou juntinhos, a queda do corpo, a massa do corpo não influencia na sua queda, desde que a gente o quê? Desconsidere a resistência do ar. Pode falar, galera. Quantas ordens aí? É porque antes de Galileu eles não levavam eles levavam em consideração só a massa, não as variáveis que existem na vida real, né? Tipo, a aceleração da gravidade, o vento, né? A velocidade, não levavam em conta essas variáveis, né? Exatamente. O problema é a resistência do ar, né? Isso. Esse é o que influencia um corpo, né? A resistência do ar, exatamente isso que influencia também na queda do corpo. Isso. Se a gente fizer no vácuo, independente do vácuo, eles vão cair com a mesma aceleração, não é isso? Que é a chamada aceleração da gravidade. Ela foi medida, inclusive, né, pelo Galileu, usando medidas aí do Sistema Internacional. O valor dela aqui é 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, ou seja, digamos, é aproximadamente 10, né? E muitos problemas de física a gente aproxima para 10 metros por segundo ao quadrado, faz uma aproximação boa, né? Às vezes é melhor, né? Usar o valor G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, é uma aproximação boa.
exatamente a aceleração que um corpo cai, ou seja, cada 1 segundo, um corpo, ele tende a aumentar sua velocidade em 10 metros por segundo, né? Então, exatamente, a gente está desconsiderando essa resistência do ar. Bora lá ver esse experimento aí da Lua, que a gente citou agora anteriormente aí, né? Então, vamos fazer aqui, vou mostrar aqui para vocês. Então, vamos ver esse vídeo aí, pessoal. I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago, who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the 2 of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? That proves that Mr. Galileo was correct in his findings. Então, pessoal, vocês estão me ouvindo bem aí, né? Então, o experimento foi esse aí, né? Ele soltou nas suas mãos, né, uma pedra e uma pena, e lá na superfície da Lua, que tem baixíssima, uma atmosfera muito baixa, né? Bastante rarefeita, né? Digamos assim, quase não tem atmosfera, poder dizer isso, né? Não tem resistência do ar. Então, esses 2 objetos chegaram, né, ao solo simultaneamente quando ele soltou da mesma altura. Tudo bem? Foram abandonados aí. Claramente, a gente não precisa ir lá na Lua para fazer esse experimento, né? A gente poderia fazer, de repente, aqui uma câmara evacuada. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação? Então, aqui, ó, isso aqui pode ser um experimento para você eliminar a resistência do ar, né? Estudar a queda dos corpos, é isso? Se você soltar uma pena e um objeto aqui pesado, né? Uma pena e um fio de pluma, um objeto pesado aqui, um dado, digamos aí, né? É claro que o dado, por ser mais pesado, né? E sofrer menor influência da resistência do ar, pela sua forma, ele vai chegar mais rápido ao chão. Ele vai cair mais rapidamente, não é isso? Tá? Mas se você conseguir, de repente, colocar isso num tubo, e esse tubo aqui tiver uma bomba, que você conseguir puxar o ar de dentro, né? Conseguir evacuar, usando uma bomba de vácuo, você pode evacuar, tirar o ar dali de dentro, você vai ver que você vai diminuir a resistência do ar, e os 2 objetos vão chegar simultaneamente. Claro, você não precisa ir lá na Lua para verificar isso, você pode fazer isso no experimento no dia a dia, tá certo? Então, no ar, a pedra vai cair mais rápido do que a pena, claramente por causa da influência da resistência do ar. Mas no vácuo, não. A pedra e a pena, elas caem com a mesma rapidez. Elas vão ser igualmente aceleradas. Show de bola? Isso também, a gente pode também verificar através do experimento. E eu vou fazer aqui hoje um segundo vídeo, que é nesse link aqui, que foi uma matéria da BBC. Eu já vou dar aqui um spoiler, né? O pessoal pegou uma câmara que fazia testes de nucleares, tá? Pegaram uma câmara de alumínio e evacuaram aquela câmara para poder fazer exatamente esse experimento com uma bola de boliche e uma pena. É bem legal. Vamos verificar aqui no vídeo aqui? Eu vou abrir agora na sequência. This is NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out the 30 tons of air in this chamber until there are about 2 grams left. And it's kind of got an eccentric construction, which is part of its history. It was built in the 1960s as a nuclear test facility to test nuclear propulsion systems. And that meant that they built it out of aluminium to make the radiation easier to deal with. Aluminium is not the best thing, the strongest material to build a vacuum chamber out of. So they built an outer concrete skin, which is part radiation shielding and part an external pressure vessel, so that this thing can take the force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space. Então, pessoal, você tem aí uma câmera de alumínio, né, e concreto, né, que vai ser exatamente usada para
como ela é muito resistente, ela pode ser usada para você bombear o ar dentro dela. Isso aí é feito na NASA, né? Eles tinham essa câmera lá, estava já não sendo mais utilizada, né? Mas eles adaptaram para poder fazer exatamente, né? O experimento da câmera de vácuo, né? Para fazer a queda livre, né? Então, vamos continuar aqui. Galileo's experiment was simple and a light one, and dropped them at the same time to see which fell fastest. Now, in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So, in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 millitorr in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCV 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. Look at that. They came down exactly the same. Wow. Look. Watch right there. Look at how they hit right there. Exactly. You're back on the side. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That's just brilliant. Isaac Newton would say that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down, gravity. But Einstein imagined the scene very differently. The happiest thought of his life was this. The reason the bowling ball and the feather fall together is because they're not falling. They're standing still. There is no force acting on them at all. He reasoned that if you couldn't see the background, there'd be no way of knowing that the ball and the feathers were being accelerated towards the Earth. So he concluded they weren't. Então tá aí, né? Claramente vocês acabaram de ver o experimento realizado pela equipe da BBC, né, na NASA, né, na câmera de vácuo da NASA, e claramente foi verificado que, muito show de bola, né? A pena e uma bola de boliche chegariam, né, simultaneamente, né? Foi soltado de alguns metros de altura, né? Algumas dezenas de metros de altura, né? E simultaneamente chegaram ao chão ali, né? Chegaram com o mesmo instante de tempo, né? Legal. Isso é muito bom, né? Essas coisas experimentais e tudo mais, né? Vamos lá. Mas também vamos aprender um pouquinho, né? Como estudar agora, né? Os movimentos de queda livre, tá? Movimentos verticais, como a gente vai tratá-los, né? Digamos aí, se a gente tivesse com baixa resistência ou trabalhando no vácuo, né? Para isso, quando a gente vai estudar um movimento vertical, a gente vai precisar sempre adotar o chamado referencial. Quando a gente fazia aqueles problemas, né, de cinemática anteriormente, né, de carrinhos, que a gente está fazendo aqui, né? A gente escolhia sempre um eixo horizontal, né? Colocava uma origem
e desenhava lá o carro, né? Isso, nosso carrinho em movimento, né? Tinha lá sua posição X, né? Isso, tá? A partir, né, de um movimento que a gente queria estudar. A gente sempre usava aqui um sistema de coordenadas, né, um referencial horizontal, tá? Claro que se eu vou tratar um sistema na vertical, que se move na vertical, eu vou ter que escolher o quê? Um referencial vertical, não é isso? Que pode apontar para cima ou para baixo. Vai depender do tipo de problema que você escolha, né? Que você vai querer trabalhar, tá? Independente disso aqui, ó, se eu adotar o referencial para cima, a aceleração do corpo, seja ele descendo ou subindo, seja você lançando o objeto para cima, ou seja você abandonando o objeto, ele caindo, né? Em ambos os casos, a aceleração dele, que é a da gravidade, ela aponta para baixo, sempre. A gravidade sempre aponta para baixo. Né? Então, a aceleração da gravidade, quando você adota o referencial para cima, a gente vai atribuir o valor menos g. Fica ligado isso aí, ó. Vai ter sinal de menos aqui, ó. Então, a aceleração do corpo não vai ser menos 9, não vai ser 9,8 metros por segundo ao quadrado, vai ser menos 9,8. A aceleração é a grandeza vetorial, é um vetor, né? Tem direção e sentido, e o sentido dela aponta contrário ao sentido referencial que você escolheu, que é para cima, tá? Não, daí perto você também trabalhar problemas de movimentos verticais, né? Que é da livre, do lançamentos verticais, adotando o referencial para baixo. Se você fizer isso, aí, claro, a aceleração vai estar o quê? No mesmo sentido do referencial. Então, a aceleração vetor, que vai ter, né, um vetor para baixo, né, no mesmo sentido do referencial, vai ter valor positivo, algebricamente possível. Vai ser a aceleração igual a mais g. Tá certo? Beleza? Mais g. Então, tranquilo, né? E, detalhe, esse objeto ele pode se mover na vertical com aceleração constante. Então, isso, na verdade, o movimento vertical é um movimento que uniformemente variado, é um movimento de aceleração constante. Agora, cabe também você chamar a atenção aqui, ó, que quando você trabalha com referencial para cima, tem que lembrar da velocidade, né? Se o corpo estiver descendo, por exemplo, né? Ele estiver descendo, a velocidade dele, que é esse vetorzinho aqui, ó, ela aponta contra, né? No sentido oposto do referencial. Então, isso a gente chama de movimento retrógrado ou regressivo, né? Isso, né? Quando, na verdade, né? A velocidade é contrária ao sistema de coordenadas, ao sentido do sistema de coordenadas. Então, no corpo caindo aqui, ó, a velocidade dele vai ser negativa, tá? Então, por exemplo, um referencial para cima aqui é interessante quando eu jogo um objeto para cima. Aí, nesse caso aqui, ó, por exemplo, a velocidade dele, antes que era negativa na descida, na subida agora vai ser positiva, porque ele está exatamente o quê? Se movimentando no sentido do referencial, não é isso? Com velocidade apontando no mesmo sentido do referencial, tá? É a mesma lógica que a gente usou para aceleração, ou seja, se a grandeza, velocidade ou aceleração apontam no sentido referencial, são positivos. Se eles são contrários ao referencial, vão ter sinal negativo. Tá aqui, ó. Se eu orientar agora o eixo para baixo, se eu orientar o eixo para baixo, a velocidade agora, ela vai ser positiva. A velocidade vai ser positiva, tá? É um movimento agora progressivo, tá? Se você, por sua vez, o corpo estiver sendo lançado para cima, estiver subindo, a velocidade dele está contrária ao sentido do referencial. Como a velocidade vai estar contrária ao sentido do referencial, ao invés de positiva, agora a velocidade vai ser negativa, não é isso? Né? Você vai ter agora uma velocidade negativa, porque ela vai estar contra o sentido do referencial. Então, sempre que você resolver um problema de lançamento vertical, ou queda livre, primeira coisa que você vai ter que fazer é escolher o eixo de referência, escolher o referencial. Você vai adotar ou para cima ou para baixo. É a primeira coisa a ser feita. Depois disso, você já sabe a aceleração, se ela vai ser menos g ou mais g. É só você olhar se a aceleração está a favor do referencial ou contra o referencial. É só isso. Show? E depois disso, você vai tratar as grandezas, vai olhar para a velocidade. Se o corpo estiver descendo, aí você vai ver, ele está a favor ou contra o referencial? Se estiver a favor do referencial, velocidade positiva. Tá aqui, ó, esses dois casos, ó, velocidade positiva. Se a velocidade estiver contra o referencial, esse caso e esse aqui, tá? Esse caso e esse, aí a velocidade dela é negativa, tá? Não tem que memorizar, é só compreender. Grandezas vetoriais a favor do sentido do referencial são positivas. Grandezas vetoriais contrárias ao sentido do referencial têm valor algébrico negativo. É só isso. Não tem o que memorizar. Show de bola? Vamos lá, vocês vão ver como é simples, ó, porque não tem nada de novo, não tem nada de muito novo. O movimento vertical,
O movimento de queda livre, por exemplo, é nada mais nada menos que um movimento uniformemente variado. Aqui um exemplo, para a gente brincar aqui, ó. Eu peguei um desenho aqui, um prédio, né, de altura H, tá? E a gente vai querer estudar aqui nesse prédio aqui, ó, a gente vai a gente vai soltar um objeto ali de cima, tá? Do ponto mais alto do prédio, digamos aí, né? Tá lá o prédio ali, a gente vai... já adotou, né, o referencial aqui, ó. Qual foi o referencial que a gente adotou? Para baixo ou para cima aí, galera? Para onde aponta o nosso sentido do eixo? Para baixo ou para cima? Para baixo. Para baixo, para baixo. Por que conveniente para baixo? E como eu vou soltar o objeto, ele vai cair, né? Ele vai descer. Como ele vai se deslocar para baixo, é conveniente eu colocar o quê? O referencial para baixo, tá? É só uma conveniência, beleza? Além disso, quando a gente tem já o referencial, a gente escolheu o quê? A gente tem que escolher um zero, que é exatamente a posição onde esse objeto teria valor nulo, a posição nula, tá? Seria muito comum vocês quererem adotar o zero aqui embaixo do prédio, né? É mais comum fazer isso, tá? Mas se eu fizesse isso, colocasse a posição do prédio aqui zero aqui embaixo, como o referencial aponta para baixo, as posições seriam negativas, porque ele ficaria do lado negativo do referencial, né? Se eu colocar zero aqui embaixo. Então, zero aqui embaixo me daria algum problema, assim, não um problema, mas ficaria uma coisa estranha, porque ficaria uma coordenada negativa, né? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a origem do sistema de coordenadas lá no topo. Pode ser ou não? Lá no topo do prédio. Então, aqui a posição dele é zero. Então, digamos que o prédio tem 50 metros de altura. Show? Aí, quando ele vai descendo, ó, vai ficar aqui, ó, 10 metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros, 50 metros. Tá? Então, é interessante colocar a posição zero lá no alto, tá? Eu também vou abandonar o objeto. Como eu vou abandoná-lo? Isso quer dizer que, como eu vou abandoná-lo, ele vai ter velocidade inicial igual a zero. Beleza? Ele vai ter velocidade inicial igual a zero. Então, também eu vou marcar o tempo. A partir daqui, o tempo t é nulo. Tá? Tempo t igual a zero. Como se eu estivesse aqui zerando o cronômetro, né? Zerei o cronômetro aqui. E vou lá observar a queda desse corpo, né? Como o pessoal lá fez na câmara evacuada. Né? Então, claramente, esse corpo ele vai cair com a aceleração que vai ser a da gravidade. A gente já conhece a aceleração da gravidade, né? A aceleração dele é g, que é 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, ele vai caindo ali, beleza? Então, após o segundo, essa aceleração diz que após o segundo, ele acaba atingindo o quê? Uma velocidade de 10 metros por segundo. A aceleração quer dizer isso, né? A aceleração quer dizer variação de velocidade por intervalo de tempo. Então, cada 1 segundo, ele ganha 10 metros por segundo de velocidade. Então, ó, um instante e 2 segundos, é 1 segundo depois, né? Ele já vai adquirir mais 10 metros por segundo. Então, ele estava com 10 metros por segundo e agora 20 metros por segundo. Então, veja que ele ficou mais rápido, né? Tanto que ficou mais rápido que o espaço que ele percorreu de 0 a 1 segundo, agora, né? E de 1 a 2, esse de 1 a 2 segundos é maior do que a distância que ele percorreu de 0 a 1 segundo, né? Ele andou agora uma distância maior, né? Em 3 segundos, por exemplo, a gente pode ver que em 3 segundos, vai passar mais 1 segundo, né? Que é de 2 a 3, ele vai atingir agora o quê? 30 metros por segundo. É isso que ele vai fazer aí, ó. Ele vai atingir agora 30 metros por segundo. Resumo da ópera, galera. Resumo da ópera. Ele está ficando mais rápido. E as distâncias que ele percorre, né, a cada 1 segundo também está aumentando. Beleza? Show de bola? Aí você pensa, poxa, esse é um assunto novo, vou ter que decorar a fórmula. Não precisa nem decorar, né? Vou ter que aprender fórmulas novas? Nada disso. Você vai usar exatamente as equações de movimentos uniformemente variados, que a gente já estudou. Tipo, a equação horária da velocidade. Ela descreve a velocidade com o decorrer do tempo. Lembra dela? Aqui, ó, é o V igual a V0 mais AT. Se você olhar aqui a expressão do valor de A, você vai lembrar que o A é o G, né? O A é o G. Né? Se você quiser colocar aqui, ó, você vai colocar o A que vale G, que é 10, e como a gente abandonou o objeto, a velocidade inicial dele é igual a 0. Resultado, a velocidade dele em função do tempo, ó, é 10 vezes T. Beleza? 10 vezes T. Se você quiser conferir aí, ó, comigo, ó, fazer conferir alguns dados aí, ó. Se eu colocar T igual a 1 segundo aqui, ó. Colocar o T igual a 1, o que acontece? Ó? T igual a 1 segundo, eu vou encontrar a velocidade em 1 segundo. Vai ficar 10 vezes 1. 10 vezes 1 dá quanto? 10 metros por segundo. Se eu colocar o T igual a 2, T igual a 2 segundos, vai ficar o quê? 10 vezes 2. 10 vezes 2 dá quanto?
20 metros por segundo. Bate ou não bate aqui com o que eu disse antes, ó. T igual a 3 segundos. Vai ficar 10 vezes 3, ó. Vai dar uma velocidade de quanto? 30 metros por segundo. Então tá batendo direitinho. Show de bola? Inclusive, você também poderia usar essa expressão para outros ambientes, né? De repente, se a gente não fizesse experimento na Terra, a gente poderia fazer esse experimento na Lua, ou em Marte, não é? De repente aí. E aí, nesse caso, só mudaria a aceleração da gravidade. Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, a equação ficaria V igual a GT. Tudo bem ou não? Esse V0, se eu abandonar, seria zero, né? Seria exatamente essa equaçãozinha aqui. Se ele tiver, de repente, velocidade inicial não nula, né? Aí, claro, você só vai colocar um V0 aqui, ó. Só vai adicionar um V0. Aí você vai ter o V igual a V0 mais GT. Então, pode usar essa expressãozinha. Show de bola, galera? Então, dá para usar a equação horária da velocidade do movimento uniformemente variado, haja vista que esse objeto ele cai com aceleração constante, né? Tá? Vamos lá. Também dá para usar, professor, a equação horária do espaço, dá demais, ó. É só usar aqui, ó. A equação horária do espaço, eu lembro a vocês, né? Que é aquele x igual a x0, né? Mais v0t, mais 1 meio de at quadrado. A única modificação que eu vou fazer é que ao invés de usar a letra x, como eu estou trabalhando na vertical, eu vou usar a letra y. Isso é uma questão de notação. Isso é uma questão de letra, né? Trocar aqui a notação. A expressão que a gente estava usando x, vou usar o y, tá? Para lembrar que é na vertical. Então fica assim, ó, y é igual a y0 mais v0t mais at quadrado sobre 2. Lembrando aqui no problema, ele foi abandonado, então quer dizer que a velocidade inicial dele é zero, né? A velocidade inicial dele é zero, e a gente adotou que lá no ponto mais alto da queda dele, né, isso? A gente adotou a posição zero. Então, lá em cima é que a posição é zero. Então, o resultado desse y0 é zero, vai ficar 0 mais 0 vezes t, e o a que é 10 metros por segundo ao quadrado, né? Vai ficar, então, 10t quadrado sobre 2, dá para simplificar aqui, né? Esse 10 por 2 dá o que? Dá 5. 5t quadrado. Então, essa é exatamente uma expressão que dá a altura que ele cai em função do tempo. Né? Que curioso aí, ó. Enquanto a velocidade ela cresce linearmente no tempo, a distância que ele vai caindo, né, no decorrer do tempo, ela cresce com o t ao quadrado, não é mais linear, né? Que é a função do primeiro grau. Já que não, aqui é uma função quadrática, né? Certo? Então é importante isso aqui. Por exemplo, em um segundo, qual vai ser a posição dele? Qual vai ser a altura que ele vai ter caído em um segundo? É só trocar aqui o t por 1. Ó. Se eu colocar t igual a 1, vai ficar como? Ó? Para t igual a 1 segundo. Vamos fazer comigo a conta de padaria? Vai ficar como? 5 vezes 1 ao quadrado. Isso aqui dá quanto, galera? 5 metros, né? Para t igual a 2 segundos, quanto é que daria a posição dele? T igual a 2 segundos. Ó. Y igual a quanto? Ó? 5 vezes 12 ao quadrado. A turma que é boa de conta aí, ó. 12 ao quadrado dá quanto? 4, é? 4 vezes 5, quanto? 20 metros. Beleza, galera? Bom, então tá ali, ó. T igual a 1 segundo, ó. Posição 5 metros. T igual a 2 segundos. Posição o quê? 20 metros. Fazer também para T igual a 3 segundos, né? Para T igual a 3 segundos aqui, ó. Qual vai ser a posição dele? Ó? Y igual a quanto? Ó? 5 vezes 3 ao quadrado. Galera, faz aí, ó. 3 ao quadrado dá quanto? 9. 9 vezes 5 dá quanto? 45 metros. Então, em 3 segundos, ele já tem, ó, atingido ali a posição que já tem caído, né, de altura de 45 metros, né? Isso se fosse no vácuo, né? Considerando o vácuo ou considerando a baixa resistência do ar. Beleza? Show de bola, galera? Você vê aqui, ó, que a cada 1 segundo, realmente, ele tá ficando mais rápido. Ó. No primeiro segundo, ele viajou 5 metros. No segundo seguinte, né, meio estranho isso, né? No segundo segundo, que é de 1 a 2 segundos, ele viajou de 5 a 20 metros. Dá quantos metros isso aí agora dá? No primeiro deu 5, né? E agora dá quantos metros ele viajou? Percorreu de 5 a 20 metros, percorreu o quê? 15 metros. Né? De 2 a 3 segundos, ele vai ter caído quanto aí? Ó? Ele vai cair da posição 20 para a posição 45. Né? Então isso aí vai dar um total de 25 metros. Isso é muito interessante. Olha o que acontece. A cada 1 segundo, as distâncias que o objeto está caindo, né, as distâncias que o objeto cai, elas aumentam numa forma de uma chamada progressão aritmética. Ou seja, o primeiro termo vai valer 5 metros, né?
O próximo termo vai ser 10 a mais, 10 metros a mais. Ó. Vai ser 5 mais 10, dá 15 metros. O termo seguinte é 15 mais 10 metros. 15 mais 10 vai dar quanto? Vai dar 25. Então, isso a gente chama de uma progressão que aritmética. Show de bola, galera? Manda as ordens aí. Alguém levantou a mão? Pode perguntar. Professor. Assim, Opa, meu amigo, por favor. Sempre que for para aproximar a didática de queda, né? É indicado, né? Porque tipo, se for questão de múltipla escolha, vai mudar, né? Se for para aproximar. Ah, o valor da gravidade, é isso que você está dizendo? Isso, aceleração. É, isso. A gente está usando o valor 10 metros por segundo ao quadrado, perfeita, boa pergunta. A gente está usando 10 metros por segundo ao quadrado para arredondar as contas aqui, né? Para ficar mais fácil, né? Mas se usar 9,8, vai dar um valor realmente diferente, né? Aqui eu acho que daria o quê? 4,9. Aqui eu não me lembro agora. Vai dar 4,9 mais 9,8, né? Então vai dar um valor diferente, claramente. Aqui ficou mais fácil, né? Arredondou para 10, não é isso? Claro, boa pergunta, boa pergunta. Me lembrado. Alguém levantou a mão também aí. Vamos das ordens. Foi? Bora continuar? Bora seguir? Vamos lá, né? Então, ó. Pronto, vamos continuar. Então, aqui agora é o seguinte, vocês vão lembrar isso aqui, ó. Gráficos de um movimento em queda livre. A gente acabou de estudar aqui, ó. Toda vez eu coloco aquele S0 ali, é um costume, mas na verdade eu vou corrigir aqui, tá? O S0 não, é Y0 que a gente colocou, né? Y0 igual a 0 lá em cima, né? Desculpe aqui, tá? Pronto, corrigindo aqui, ó. Pronto, Y0 igual a 0 lá em cima, tá? Então, a gente soltou o objeto, a gente já estudou isso aqui já, né? Tem esses dados, né? A velocidade no decorrer do tempo e a posição do objeto caindo. Vamos fazer um gráfico aqui? Como é que seria o gráfico velocidade versus tempo? Ó, pessoal, lembrando aqui de novo, ó, V é igual a V0 mais AT. Né? A velocidade inicial é 0, lembrando aqui de novo, ó, velocidade inicial é 0, a gente acabou de ver, né? E a aceleração é G. Então, o resultado, a velocidade em função do tempo, tá lá, né? É uma função do primeiro grau, ó. Isso aí, né? Função do primeiro grau, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, se eu colocar o valor de T, o valor de G, que é 10 metros por segundo ao quadrado, e o tempo, né? A gente vai chegar exatamente nesses dados que a gente acabou de ver ali, ó. Em um segundo, a velocidade dele é 10, não é isso? Em um segundo, a velocidade dele é 10 metros por segundo. Em 2 segundos, a velocidade dele é 20 metros por segundo. E em 3 segundos, a velocidade dele é 30 metros por segundo. Se a gente juntar esses vários pontos do gráfico aqui, ó, o gráfico exatamente dá o quê? Uma reta, não é isso? Claro que era esperado isso, por quê? Porque a velocidade em função do tempo é a função do primeiro grau. Show de bola? Gráfico é uma reta, né? Gráfico é linear. E a posição dele, aquele Y dele em função do tempo? Como é que eu acho aquele Y dele em função do tempo? Tá aqui, ó, Y0, vezes T, mais um meio, e GT quadrado, já troquei aqui o A por G, né? Mas aí eu vou lembrar, ó, que é o seguinte, ó, eu já troquei aqui o A por G, né? O A que é igual a aceleração da gravidade, ó. Mas o Y0 é 0, a gente colocou aqui o Y0 igual a 0, e velocidade nula, né? Velocidade igual a 0, tá? Então também 0 aqui, ó. Resultado, a gente já sabe aqui, ó, que o Y em função do tempo tá o quê? 1 meio de GT quadrado, ou seja, o Y como função do tempo é uma função quadrática. Opa, função quadrática lembra o quê? Lembra o gráfico vai ser o quê? Uma parábola, não é isso? Uma parábola. E aí colocando os dados, ó, em T igual a 0, é claro que a posição é 0, esse ponto aqui do gráfico. Em T igual a 0, a posição é 0. Deixa eu colocar aqui uma canetinha de outra cor. Tá? Y igual a 0, a posição é 0. Em T igual a 1 segundo, ó, T igual a 1 segundo, a posição dá quanto? Ó? T igual a 1 segundo, a posição é 5 metros. Aqui, ó, 5 metros. T igual a 2 segundos, a posição é quanto? 20 metros. Olha lá, ó. 2 segundos, 20 metros. Em 2 segundos, 20 metros. Ó, 3 segundos, a posição é 45 metros. 3 segundos, a posição dá 45 metros. Ó, 3 segundos, ó, 45 metros. Montei o gráfico. Se eu juntar os vários pontos, quantos mais pontos você tiver, melhor. Mas alguns pontos já é suficiente, porque a gente já sabe que a forma do gráfico tem que ser o quê? Um arco de parábola. Show de bola, galera? Então, enquanto a velocidade cresce linearmente no tempo, a posição, ela cresce
proporcional ao quadrado do tempo, né? Proporcional a t quadrado. Por isso que dá esse arco de parábola aí. Show de bola, galera. Passou uma ambulância aqui. Efeito Doppler. Show. Vamos seguir? Bora lá. Então, a gente falou bem aqui de queda livre. Deixa eu falar aqui, então, de outro tipo de movimento. Que é o movimento, é o chamado lançamento vertical para cima, tá? É o lançamento vertical para cima. Eu vou pegar aqui, digamos, aqui uma bolinha aqui, né, de gude, alguma coisa assim, né, uma bola de ferro. Eu vou jogar ela para cima, tá? Então, lancei esse objeto aqui para cima, tá? Ele vai subir, subindo, 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 subindo. É claro que a gente já viu isso, né? Todo dia. Ele vai subir, vai chegar um momento em que ele vai atingir a altura máxima dele e ele vai começar a descer. É assim que a gente lança o objeto para cima. Isso por causa do quê? Do efeito da gravidade, né? Isso, por causa do efeito da gravidade, ele faz esse movimento, né? De subida e descida, tá? Para estudar esse movimento, mesma regra do exemplo anterior, da queda livre. Eu vou ter que adotar um eixo, um referencial. Nesse problema que eu lanço ele para cima, é interessante para a gente, tá? Torna-se conveniente adotar o referencial para cima, beleza? Então, eu vou adotar o eixo aqui, ó, dessa vez agora para cima. Para cima. Então, nesse caso, a aceleração não está mais no mesmo sentido do referencial que cresce para cima. A aceleração da gravidade, do objeto que é a aceleração da gravidade, é contrário ao referencial. Ele aponta para onde agora? Para baixo, né? Contra o eixo aí, né? A aceleração é contra o eixo, né? Isso, contrário ao eixo. Ela aponta para baixo, o eixo para cima. A aceleração da gravidade é contrária ao eixo. Então, nesse caso, a aceleração não é interessante usar G. A aceleração vai ser mais G. Vai ser sim quem? Menos G. Tá claro isso aí, pessoal? É um vetor. O vetor aceleração, que é o vetor aceleração da gravidade, ele é contrário ao eixo. Vocês já estão vendo uma coisa aqui, viu? Ó, eu já estou introduzindo para vocês vetores. Que é o nosso próximo assunto, ó. Em cima dessas grandezas G e V0, veja que em cima delas eu coloquei uma setinha, ó, tá? Por enquanto já antecipando aí, ó, dando um spoiler, coloquei uma setinha, ou seja, indicando que eu estou trabalhando com o quê? Com vetores, tá bom? Mas não precisa se preocupar nisso agora não, tá? Deixa isso para a próxima aula, vetores, tá? Mas já estou dando aí um spoiler. Beleza? Então a aceleração vai ser menos G. Show de bola? Agora, olhando aqui a velocidade, na subida, o que é que vocês acham? Essa velocidade vai ser positiva ou negativa? Já que ele está a favor do eixo. O que é que vocês acham dessa velocidade aí? Ó? Está contrário ao referencial ou contra o referencial? Ou a favor ou contra o referencial essa velocidade? Positivo. Então a gente vai ter, na subida, uma velocidade positiva. Vamos colocar um exemplo numérico? Digamos que eu lancei ele com velocidade de 5 metros por segundo. Vamos dizer isso. Olha o que acontece com a velocidade. Ela vai diminuindo. Ó. 5, 4, 3, 2, 1. Tudo bem ou não? Essa velocidade vai diminuindo. Até chegar lá em cima, que ela se torna igual a quanto? A 0. Show? Aí ele vai descer. Na descida, a velocidade do objeto, o vetor velocidade, ele fica contrário ou a favor do referencial? Agora. Contrário. Contrário ao referencial, não é isso? Então, nesse caso aqui, a velocidade, ao invés de ficar positiva, ela fica agora o quê? Negativa. Tudo bem? Então, seria assim, numericamente, ó. A velocidade vai ser 0, menos 2, menos 3, não é isso? Menos 4, menos 5 metros por segundo. Então, quando ele voltar aqui para essa posição, ó, ele volta para a mesma posição dele foi lançado, a velocidade dele final vai ser igual a menos 5 metros por segundo. Show de bola? Então, é isso que acontece com a velocidade. Ela vai diminuindo, né? Vai diminuindo, tá certo? Chega no ponto mais alto, a velocidade se torna igual a 0, é onde ocorre a chamada inversão de sentido e movimento, e a velocidade agora começa a ficar negativa, não é isso? Tá? Por exemplo, menos 1, menos 2, menos 3, e assim sucessivamente, tá certo? Tanto que no ponto de retorno, ele volta com a mesma velocidade em módulo quer dizer o quê? Valor absoluto, né? Volta com a mesma velocidade, mas com sinal o quê? Um sinal trocado, né? A velocidade volta com sinal negativo. Tudo bem? Show! Eu posso ainda também estudar a velocidade analisando a chamada equação horária da velocidade aqui, ó. Né? Posso estudar isso aqui, ó, analisando aqui a chamada equação horária da velocidade.
Tá aqui, ó, né? O V igual a V0 mais a T, ó, lá. Bom, agora sim que eu vou lembrar o seguinte, que a aceleração agora, eu sei que ela vale 10 metros por segundo ao quadrado, mas algebricamente a aceleração vai ser menos G. É importante colocar aqui, ó, menos GT. Né? Esse A vai virar menos G, vai ficar menos GT. Ou seja, a equação horária da velocidade vai ser V0 menos GT. Quando você olha isso, aí você vai pensar, como é que seria o gráfico velocidade versus tempo? Bom, primeiramente você vai ver. A velocidade em função do tempo é uma função do primeiro grau. Então, eu já imagino que isso aqui vai ser uma reta. E quando eu olho o termo que multiplica o tempo, a gente vê que a aceleração é negativa. Opa! Então, quer dizer que é uma reta decrescente. Exatamente. Está aqui, ó. Gráfico velocidade e tempo, para esse movimento aqui, ó, como a aceleração é negativa, o gráfico é uma reta decrescente. Ele começa em V0, exatamente reproduzindo o que acontece aqui, ó. A velocidade começa em V0 e vai diminuindo. Vai diminuindo, 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 diminuindo. Vamos dar um valor numérico aqui, ó. 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Nesse instante, que eu chamei de TS, TS quer dizer tempo de subida, ou seja, o intervalo de tempo que ele leva para subir, né? Que o objeto leva para subir, o tempo de subida, tá? A velocidade foi de V0 para 0. Show de bola ou não? Foi de V0 para 0, né? Exatamente aqui, ó, a velocidade vai diminuindo, ó, V0, né? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Chegou lá, ó, velocidade igual a 0. Beleza? Se você continuar a sequência, a velocidade agora continua a diminuir, mas agora diminui com valores negativos, não é isso? Certo? Então seria quanto? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Menos 5 metros por segundo, ou seja, menos V0. É exatamente no instante que a gente chama de T-voo, né? Aquele T-voo ali, né? T-voo, né? É o tempo de voo. Tá bom? O tempo que o corpo leva para subir e descer, tá? O tempo de voo. Show de bola aí, galera? Então, é exatamente esse comportamento da velocidade. Ela é uma velocidade que decresce linearmente, ela vai de V0 até menos V0, ela vai diminuindo linearmente aqui, ó. Beleza? Enquanto isso, o que aconteceu com a altura daquele objeto? O que é que a gente pode dizer sobre a altura do objeto? Quando a gente lançou ele, aquela posição Y dele. Bom, ele começou de um Y igual a 0. Não foi assim que a gente escolheu, né? A gente escolheu o Y dele, aquele Y0 dele, né? Igual a 0. 0 metro, não é isso? Então, ele foi aumentando de altura, né? Ó, 0, 1, 2, 3, não é isso? Ele foi aumentando a altura dele, metros, né? Em metros, não é isso? Até que a altura dele vai aumentando, aumentando, né? Tá aqui o gráfico, né? Chegou no valor máximo, curiosamente chega no valor máximo, e depois a altura dele começa a diminuir. Esse gráfico aqui tá com cara de que tipo de gráfico? Que tipo de função é essa que está aparecendo? A altura dele aumenta e depois diminui. Que tipo de gráfico parece isso? Um arco de parábola ou não? É, exatamente, é um arco de parábola, pessoal. Porque se a gente pegar aqui, ó, a equação da posição em função do tempo, ó, o y0 dele é 0, o v0 é 0, ou V0 é V0, perdão, V0 não, V0 é V0 não, dessa vez não, V0 é V0. Ele tem uma velocidade inicial, não nula, né? V0 tem não V0, perdão, aqui falando besteira, né? Diferente de 0. E tem uma aceleração que vale menos G. Pronto, a aceleração é menos G. Então, o resultado, só vai sumir esse termo aqui, o primeiro termo, ele some, ó, vai ficar V0T, e o A, que é menos G, vai ficar menos GT quadrado sobre 2, ó, menos GT quadrado sobre 2. Olha lá, isso aqui lembra muito uma função do primeiro grau, ou função do segundo grau, y igual a x quadrado mais bx mais c, função do segundo grau. Função do segundo grau, o gráfico é o quê? Uma parábola. E aí, nesse caso, galera, o termo que multiplica A, né, ele é negativo. Se ele for negativo, é exatamente como acontece aqui, ó, o menos G, né, o termo que multiplica o T quadrado, ele é negativo. O termo que multiplica T quadrado é negativo, então quer dizer que essa parábola vai ter o quê? Concavidade voltada para baixo. É isso aí, ó, concavidade voltada para baixo, beleza? Então, esse é o gráfico da posição em função do tempo, uma parábola de concavidade voltada para baixo, no tempo de subida, que é o instante em que a velocidade se torna nula. Note que o objeto ele atinge o quê? Aquela altura o quê? Altura máxima. Isso aqui é o chamado o quê? A gente chama de quê? Quem lembra aí? É o vértice da parábola, não é isso? É o chamado vértice da parábola, tá? Então,
Ele atingiu aqui, ó, no verso da parábola, a altura o quê? A altura máxima. Ocorre a chamada inversão de sentido. A velocidade que era positiva, que estava crescendo de posição, passa a partir daqui, ó, ser negativa. Negativa a velocidade, ou seja, a posição começa a diminuir. Então, ele sobe e desce. Show de bola, né? Então, os gráficos representam exatamente o movimento do corpo, tá? Bom, é isso, né? Lançamento vertical não tem muito mais do que isso aí. Basicamente, é aplicar equações de movimento uniforme e variável. Agora, algumas vezes, alguns problemas, eles podem ser resolvidos facilmente, rapidamente, quando você tem aquelas fórmulas de bolso, né? Aquelas fórmulas prontas. Né? Você pode resolver um problema mais rapidamente. Por exemplo, você pode, de repente, querer obter uma fórmula para o tempo de voo, que é o tempo que ele sobe e desce, né? O tempo de voo, exatamente, se ele foi lançado aqui no instante t igual a 0, ele vai voltar aqui, ó, no tempo t, voo, né? Tempo de voo. E, claro, lembrar que lá em cima, o tempo é o de subida, né? É o TS, que a gente chama assim, né? O tempo de subida, tá? O TS. Tá? Tempo de subida. Show de bola? Tempo de subida. Olha, cadê minha borracha? Não, tá aqui. Tzão S, tá? Bom, vamos encontrar aqui uma fórmula. Mostrar, na verdade, eu mostrei a fórmula, né? Já tem a fórmula aqui pronta, né? Já deixei aqui um pouquinho mais já explícita a expressão. Mas vou usar aqui a fórmula. Tentar encontrar essa fórmula, demonstrar isso, né? Vou fazer o seguinte: vou pegar a equação horária da velocidade. Tá? Vou lembrar que a aceleração vai ser menos g. Vou lembrar que a aceleração vai ser menos g. Então, né? Lembrando que a aceleração do corpo é menos g aqui, vai ficar então menos gt. Então, já tenho aqui a expressão da equação horária da velocidade. Tá? E vou agora aplicá-la aqui. Por exemplo, eu quero saber o tempo que ele leva para subir. O que eu tenho de interessante quando ele sobe? Quando ele sobe, eu tenho que a velocidade dele é igual a 0. Então, eu vou pegar essa equação aqui, ó. Vou substituir aqui, ó, o v por 0. Então, como eu colocar o v igual a 0, tá? Vai ficar um v0, 0 igual a v0, menos gt. Esse tempo em que a velocidade é igual a 0 é exatamente o tempo de subida. Resumo da ópera. GTS é igual a v0, tempo de subida é igual a v0 sobre g. Beleza? Esse é o tempo que ele leva para subir. Show? O tempo que ele leva para subir. Tá? Mas eu queria medir o tempo de voo. Bom, aí você vai lembrar uma coisa, que a aceleração é variação de velocidade por tempo, né? Interessante isso aí, né? A aceleração é variação de velocidade por tempo. Então você vê o seguinte, ó, que na subida, a velocidade dele vai de V0 para 0. E na descida, vai de 0 para menos V0. O que quer dizer isso? Que tanto na subida como na descida, ele tem a mesma variação de velocidade, que é V0, né? Em valor absoluto seria V0, porque ela vai de V0 para 0 e de 0 para menos V0. No final das contas, você tem uma variação de velocidade V0. Como a variação de velocidade é a mesma e a aceleração é constante, quer dizer que o tempo também vai ser igual. Ou seja, variações de velocidades iguais me dão tempos iguais. Isso quer dizer o seguinte, que o tempo que ele vai levar para subir é o mesmo tempo que ele vai levar para descer. Ou seja, o tempo de descida é igual ao tempo de subida, que é igual a V0 sobre G. Show de bola? O tempo de voo é, na verdade, no frigir dos ovos, o quê? O tempo de subida mais o tempo de descida. Ou seja, é o V0 sobre G mais V0 sobre G. Quem é bom de matemática aí, ó, vai ver que o tempo de voo vai dar conta, então, ó, 2V0 sobre G, né? Como a gente já tinha estabelecido, né? Já tinha apresentado a fórmula, né, do tempo de voo. Tudo bem? Vamos pegar essa equação aqui, vamos pensar no seguinte. Vamos voltar naquele problema lá da Lua, lá, que a gente acabou de falar da Lua, né? Do vídeo da Lua, né? Dos astronautas na Lua. E vamos pensar que se a gente estivesse jogando futebol na Lua. Vê que legal, jogar futebol na Lua seria massa, né? Você dá um pulo na Lua, né? Você vai chutar uma bola, né? Ou dar um pulo na Lua, você vai subir e descer, né? Então, lá na Lua, a gravidade na Lua, ela é valor menor do que na gravidade na superfície da Terra, viu? É 1,63, 1,6, alguma coisa assim, 1,6 metros por segundo ao quadrado. E na Terra aqui a gente já sabe que vale quanto? 9,8. Ou seja, a gravidade na Lua, ela é em torno, né? A gravidade na Lua é em torno de 6 vezes menor do que a gravidade na Terra. Então, lá na Lua a gente tem uma gravidade menor. Então,
Então, se você der um pulo com a mesma velocidade lá na Lua, que tem menor gravidade, o tempo e a gravidade eles são inversamente proporcionais. Certo? Então, o tempo são inversamente proporcionais, o pivô e a gravidade. Ou seja, lá na Lua, que a gravidade é menor, o tempo que você vai ficar no ar, né, flutuando, né, voando ali, né, o tempo de voo, ele vai ser maior. Então, é muito legal, deve ser muito legal jogar futebol na Lua, porque você fica flutuando ali mais tempo, né, isso, na superfície da Lua. Legal, né? Então, muito massa, né? E vamos lá, a gente calculou o tempo de voo, mas eu também queria calcular, eu acho que além do tempo de voo, também falta uma outra expressão aqui, ó, para a gente fechar a aula da gente, quase fechando aí, ó. Calcular aqui, ó, esse cara aqui, ó, que é a altura o quê? Máxima. Vamos ver, ó, é o próximo slide aí, ó. Já deixei pronto para vocês, ó. A expressão da altura máxima. A expressão aqui da altura máxima aqui, ó. Né? Como é que a gente poderia calcular essa altura mais alta que o corpo dá, né? Então, tipo, a gente joga futebol na Lua, na Terra, né? Chutei a bola, né? Joguei a bola, ele vai subir. Eu quero saber qual a altura mais alta que ele vai atingir, né? Isso, qual o ponto mais alto que ele atinge. Quantos metros ele vai chegar no máximo ali. Beleza, a fórmula é essa. V0² sobre 2G. Mas eu não quero só mostrar a fórmula, né? Eu quero também chegar na fórmula para vocês. Para isso, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar, já que a altura é posição, eu posso pegar exatamente a equação horária do espaço. Tá? Posso pegar aqui a equação horária do espaço aqui, ó, né? Lembrando que a posição inicial dele é 0, né? A posição inicial dele é 0 aqui. Show? A velocidade dele é V0 e a aceleração dele é menos G. Então, se eu arrumar aqui a casa, fica aqui Y é igual a V0T menos 1 meio de GT quadrado. Beleza? Essa é a expressão da posição, da altura dele, né? Em função do tempo. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar essa expressão e vou fazer o seguinte, eu vou trocar o T pelo TS. Quando o tempo for o tempo de subida, que a gente acabou de ver que é V0 sobre G, né? A gente substitui o tempo, que é o tempo de subida, exatamente no instante igual ao tempo de subida, que a gente acabou de calcular, que é V0 sobre G, ele vai estar na altura máxima? Então pronto, vou colocar o tempo igual ao tempo de subida. Aí a gente vai chegar no valor da altura máxima. Vai ficar assim, ó, H máximo, exatamente a posição dele no tempo de subida. Ó, V0, TS, menos 1 meio, e GTS ao quadrado. Mas você sabe que TS é quem? TS é V0 sobre G. Você está aqui, ó, V0 sobre G. Ó, ao quadrado. Show de bola? Então, isso aqui vai ficar o quê? Ó? V0² sobre G, menos 1 meio, né? De G vezes quem, ó? Turma que é boa de conta, ó. Vai dar conta aí, pessoal? V0² em cima e G² embaixo, né, ó? Dá para simplificar aí ou não dá? G com G aqui, ó. E isso vai ficar assim, ó. Vai ficar uma continha assim de padaria aí, ó. Vai ficar um V0² sobre G menos V0² por 2G. Ó, ficou denominadores diferentes, né? Mas vou resolver isso agora aqui, ó. Vou colocar um 2 embaixo aqui e um 2 em cima. Aí dá no mesmo, né? Ó, fica o mesmo denominador. Aí é só subtrair os numeradores. Vai ficar, então, ó. 2V0² menos V0². Vou vir aqui, ó. Vai ficar, então, aqui a altura máxima. Vai ser igual a V0² sobre 2G. Exatamente como estava lá em cima, né? Mesma fórmula, é isso. Professor, por eu ter usado a equação de Torricelli, alguém pensou em usar a equação de Torricelli? Porque, professor, envolve velocidade e distância, né? Então, geralmente, a gente usa a Torricelli. Pode também, ó. Vou usar aqui, ó, a equação de Torricelli. Vamos lá, V² é igual a V0² mais 2A. Ao invés de usar ΔX, eu posso trocar a letra para ΔY. Bom, né? Vê, o V final dele, lá em cima, o V final dele é igual a 0. O V final dele lá em cima é 0. Vai ficar 0² igual a V0². A aceleração dele é menos G, pessoal? Menos G, né? Com aceleração menos G. Veja a distância que ele percorre. Essa distância que ele percorre é o quê? Exatamente a altura máxima. Olha aí, ó. Só fiz substituir os dados, ó. Resumo da ópera. 2GH máximo é igual a V0². Resultado aí, ó. H máximo também, ó, pela equação Torricelli, ó, dá o quê?
né, a gente pode, então, ó, ver que não tem nada de fórmula nova. As fórmulas são todas iguais. Tá? São todas fórmulas iguais aí, né? Mesmas expressões. Beleza? Então, a gente tem as mesmas fórmulas. Então, é só, na verdade, aplicar equações de movimento uniforme variado. Show de bola aí, galera? Um abraço. Até sábado aí, né? A gente tem mais uma aulinha aí, pessoal. Um abraço aí, pessoal.